Estamos de volta com o Viva Piauí 2021, passado, presente e porvir. Nós vamos dar agora um salto do presente para o futuro, para antecipar o que nos espera nos próximos anos. Aliás, Cláudia, você viajou para descobrir umas dessas faces, né, do porvir. O que é que você trouxe para a gente do amanhã? Isso mesmo, Joelso. O futuro é sustentável. O Piauí está bem posicionado em um setor crucial para o desenvolvimento do Brasil, o das energias renováveis. Os investidores nesse segmento descobriram que nós temos sol e vento em quantidade e qualidade para produzir muita energia. E o estado é hoje destaque na geração de energia fotovoltaica, a energia solar, e também na energia eólica produzida a partir dos ventos. No semiárido piauiense, a força que vem da natureza faz pulsar a economia a partir do sol e do vento, duas matérias-primas em abundância no estado e fonte de energia limpa e sustentável. As empresas que trabalham com as matrizes solar e eólica já descobriram o potencial existente no Piauí e plantaram aqui as bases para a energia do futuro. A Chapada do Araripe, que fica na divisa dos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco, é considerada um grande manancial eólico do país. O vento daqui apresenta constância e qualidade, características ideais para movimentar os aerogeradores, essas torres gigantes que estão modificando a paisagem do sertão nordestino. Não é à toa que o Piauí está ocupando, em outubro, a 4ª posição entre os maiores produtores de energia eólica do país, com 3,8 gigawatts de potência instalada. Energia suficiente para abastecer todo o estado do Piauí. Mas isso não significa dizer que a energia gerada aqui seja destinada ao estado. Ela é disponibilizada para o sistema nacional, que a distribui de acordo com as necessidades do país. Os investimentos, no entanto, não param de crescer. Ao todo, são 116 empreendimentos já autorizados para funcionar em solo piauiense. Para chegar até o topo da Serra do Araripe, onde está localizado o Parque Ventos do Araripe, enfrentamos uma estrada carroçal de 35 quilômetros. Lá em cima, encontramos um cenário impressionante. Este é um dos 20 parques eólicos em operação no Piauí. Só neste complexo existem 156 aerogeradores com potência instalada de 359 megawatts. O vento gira as hélices conectadas a um gerador, criando energia mecânica transformada em eletricidade. E já há interesse em abrir novos parques na região. É tanta energia que a subestação que recebe o que é produzido em Simões já está sendo ampliada para atender a capacidade local. E isso é só o começo. Os bons ventos que sopram no Piauí ainda têm potencial para render muito mais. Um potencial muito grande. Nós temos hoje em nosso estado parques em operação, parques em construção e diariamente nós recebemos demanda de novos licenciamentos, de novos empreendimentos, de novos investidores. Então o estado do Piauí tem bastante área para crescer nas energias renováveis pelos próximos 20 anos. Os parques eólicos não só produzem energia limpa e ajudam a suprir a necessidade energética do país, como também movimentam a economia da região onde estão instalados. É o caso de Simões, a 430 quilômetros de Teresina. A receita do município só cresce desde que os aerogeradores foram instalados. Dinheiro que é reinvestido na cidade. Nossa economia teve um aquecimento bastante elevado, entendeu? E procuramos organizar o município, entendeu? E infraestrutura, entendeu? E educação, em saúde, entendeu? Enfim, toda a infraestrutura do nosso município. O empresário Sócrates Reis não esconde a satisfação com o movimento dos clientes no mercadinho dele. O dinheiro circula e os clientes
começaram a comprar mais. Inclusive, certos agricultores que andavam de bicicleta, hoje andam de carro bom, os filhos têm mais uma qualidade de vida, né? Seu Manuel é dono de um pequeno restaurante no centro da cidade e também não tem do que reclamar. Como os outros empresários da região, ele diz que desde que os parques chegaram por aqui, a vida de todos melhorou. Passei a fornecer alimentação, café da manhã, almoço e janta, e para isso me rendeu bastante, entendeu? Me ajudou muito, a mudança foi muito grande. Veio uma riqueza para a cidade. Se a matriz eólica enche de orgulho os piauienses, a fotovoltaica não fica atrás. O sol forte que brilha no céu praticamente o ano inteiro aquece um setor que não para de crescer. Atualmente, o Piauí ocupa o segundo lugar em produção de energia fotovoltaica no Brasil. O estado conta com 60 usinas em operação. A maior delas está localizada em São Gonçalo do Gurgueia, a cerca de 800 quilômetros de Teresina. E é também o maior projeto solar da América do Sul, com capacidade para gerar até 1.500 gigawatts por ano. O Complexo Solar São Gonçalo foi o primeiro a usar placas solares bifaciais, capazes de captar energia dos dois lados do painel. Isso representa um aumento de até 18% na geração de energia. O investimento por aqui é tão promissor que já está em expansão, com a instalação da unidade São Gonçalo 3. Depois de pronta, ela terá mais de 2.200.000 painéis solares e será capaz de abastecer 1.100.000 famílias por ano. O meio ambiente agradece, já que com isso, mais de 1.200.000 toneladas de CO2 deixarão de ser emitidas na atmosfera a cada ano. Por enquanto, a participação das energias renováveis na matriz energética brasileira ainda é relativamente pequena, mas a tendência é aumentar cada vez mais. Embora se saiba que tanto as energias solar como a eólica serão sempre complementares às matrizes tradicionais. Existem projetos e desenvolvimentos que nós chamamos de sistemas de storage ou armazenamento, né? Que hoje ainda é uma tecnologia, vamos dizer assim, bem nova, mais nova do que a própria energia solar, né, a geração fotovoltaica, né, mas com o desenvolvimento tecnológico, existindo sistemas de armazenamento confiáveis, de larga escala, né, essa matriz energética ela pode realmente se equilibrar num ponto talvez até maior do que 50% de renováveis. O único empecilho para que o setor cresça ainda mais, pelo menos por enquanto, são os linhões de transmissão, indispensáveis para receber a energia produzida e repassar ao sistema integrado nacional. O grande desafio nosso hoje é os linhões de transmissão, né? Então nós temos a potencialidade, nós temos sol, nós temos vento o ano todo, mas não basta só produzir, nós temos que produzir e distribuir, porque essa energia produzida aqui ela é conectada em uma rede nacional, onde essa rede é distribuída a nível de Brasil. Então o grande desafio para os próximos anos nas energias no estado do Piauí como do Brasil é reforçar os linhões de transmissão. Se depender do astro-rei e dos ventos que sopram por aqui, o estado do Piauí vai mostrar que tem ainda muita energia pela frente e que este é um dos caminhos que levam ao futuro. O sol e os bons ventos nos levando para o futuro, Cláudia Brandão. Exatamente. E isso é um caminho tão natural para o futuro que a partir do dia 1º vai começar em Glasgow, na Escócia, a COP26, que é a conferência climática que tem, entre algumas metas, reduzir
abaixo da temperatura global média, que está avançando cada vez mais, eles querem que esse aumento fique abaixo de 2 graus. Sim. E também reduzir a queima de combustíveis fósseis. Tudo isso passa pelas energias renováveis, que é o que o Piauí tem em abundância. Muito bom, muito interessante mesmo. E o futuro chega, né? O futuro já chegou, inclusive, no Piauí por meio da medicina. A saúde promovida em nossas clínicas e hospitais utiliza tecnologia de ponta para chegar ao diagnóstico com mais precisão. Os modernos equipamentos de imagem oferecem mais segurança aos médicos e pacientes. Não é por acaso que o Piauí atrai tantos pacientes de outros estados do Brasil. Os hospitais do Piauí estão diferentes. Percorrer corredores é como entrar em uma cápsula do tempo, direto para o futuro. O ambiente é cada vez mais organizado, espalha informações sem parar. Acompanha a evolução dos pacientes 24 horas por dia. Já foi bem diferente no passado. Hoje a gente já conta com tecnologia digital, a imagem já é transmitida via Bluetooth, Wi-Fi direto para o computador do médico, então ele já pode acessar em qualquer computador da UTI o raio-x em tempo real também. A mobilidade é parte da rotina. Equipamentos que eram instalados em salas, agora podem ser transportados pelos leitos. Está na ponta dos dedos. Um toque na tela e a situação do paciente aparece descrita e é partilhada com os especialistas que acompanham o caso. Décadas e décadas atrás, ele era baseado praticamente através da anamnese, que é a conversa entre o profissional de saúde médico e o paciente, e o exame físico, que é o ato de tocar, examinar, auscultar. Hoje, com a avançada medicina, com avançadas tecnologias, existem aparelhos, exames complementares que auxiliam a ter uma maior convicção, uma maior certeza nesse diagnóstico. As pesquisas e os investimentos avançam, mas acontecem em velocidades diferentes pelo Brasil. O Piauí segue atraindo pacientes de parte do norte e do nordeste. Em parte, a tecnologia de ponta perseguida por aqui é que chama a atenção de quem precisa do tratamento. Hoje, o Piauí possui cerca de 74 hospitais ou maternidades públicos e privados que atendem casos mais graves. O estado que mais envia pacientes para o Piauí é o Maranhão. Juntos, esses hospitais receberam só do estado vizinho, em 2021, 4.239 pacientes para internação. De 2019 até aqui, foram 18.242 internações só de maranhenses. O hospital que mais recebeu pacientes no Maranhão nos últimos 3 anos foi o Hospital de Urgência de Teresina, com 3.697 internações, seguido do Hospital de Seu Arco Verde de Parnaíba, com 2.936 pacientes. E com o tempo, os hospitais públicos e privados vão aumentando mais a capacidade de fazer e atender. Calbi Medeiros está coordenando a construção de novos espaços de UTIs. Tudo moderno em equipamentos e conceitos. Antigamente, os aparelhos eles mediam esses sinais vitais de forma intermitente. Então, por exemplo, a pressão arterial era feita de forma não invasiva, mas ainda é feita em alguns serviços de forma não invasiva ou para algum perfil de paciente. Era feito de forma intermitente, tipo de 10 em 10 minutos. Às vezes, nesse intervalo, tinha uma deterioração que não era detectada. Então, com a tecnologia, hoje é possível que essa pressão arterial, por exemplo, seja medida de forma contínua e em tempo real. Nos últimos dias, o Hospital Universitário modernizou parte dos seus equipamentos. Mas antes disso, deu um passo gigante em uma modalidade de cirurgia delicada, a neurocirurgia. Equipamentos de alta precisão localizam tumores no cérebro e atuam especificamente na área afetada, reduzindo o risco e aumentando o sucesso da recuperação. Essa primeira cirurgia foi comemorada pelas equipes através das redes sociais. É um equipamento que funciona mais ou menos como um GPS, que localiza exatamente o tumor de maneira muito precisa, diminuindo muitos riscos de sequelas. A maioria das cirurgias elas têm evoluído para serem menos invasivas, realizadas através de vídeo, através de catéteres, através de pequenas incisões. Isso é uma realidade que já vem acontecendo há alguns anos, e cada vez mais vem ganhando uma proporção maior. Os equipamentos chegam onde os olhos humanos nunca chegaram.
administram remédios remotamente com a precisão que nunca vimos antes. E o porvir é cada vez mais promissor. Hoje existe, por exemplo, tecnologias que dão suporte à função cardíaca e pulmonar no paciente agudamente enfermo, como a ECMO, que é uma tecnologia que é capaz de dar suporte ao coração ou ao pulmão, fazendo a função de oxigenação do sangue através de uma membrana e também bombear o sangue já oxigenado, devolver o sangue para o organismo, que pode funcionar como uma ponte para um transplante pulmonar e ou cardíaco. Um porvir com futuro cada vez mais longo para os pacientes. O investimento em tecnologia é fundamental. As pesquisas avançam, o diagnóstico está cada vez mais preciso. Isso garante tratamento eficiente, um excelente diagnóstico, vida longa aos pacientes. Mas tem uma coisa que acompanha essa ciência, seja no passado, no presente e no porvir: as relações humanas entre médicos, pacientes, enfermeiros e todos os profissionais de saúde. Eu imagino que as UTIs do futuro será uma UTI individualizada em relação ao paciente, porém humanizada. Que significa é aquela UTI onde a família do paciente ele possa participar de forma mais ativa no cuidado do paciente. O avançar da ciência, da tecnologia na área da saúde é muito bem-vinda, é sempre muito bem-vinda, mas com esse cuidado, né, de que ele é uma técnica complementar. A tecnologia que não substitui, não muda, não afasta o contato humano, Neyara Pinheiro, né? Exatamente. E a capacidade dos profissionais também, né? Porque a máquina não vai operar sozinha. Então, eu acho que é uma combinação perfeita. Bons profissionais e a tecnologia aliada. Inclusive, esse avanço também, Joelson, né? Durante essa pandemia, a gente viu a questão do avanço da telemedicina, né? E é o que esses equipamentos estão fazendo também. Pois é, e aí já tem a ideia de contratar, de adquirir um robô para fazer cirurgias também mais delicadas. Então, o avanço está chegando ainda também na saúde no estado do Piauí. E ainda olhando para o futuro do estado, a Cláudia Brandão conversou com o economista Raul Veloso, que é piauiense, mas mora atualmente em Brasília. Cláudia, como é que foi essa conversa com o Raul Veloso? Bom, interessantíssima. Sempre uma aula e aprendizado. Raul Veloso foi coordenador do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e ele tem uma visão muito particular sobre o Piauí. Ele é piauiense e ele está sempre com os olhos voltados para cá. Nós conversamos para saber quais são os caminhos de desenvolvimento do nosso estado. Vamos ver. O futuro do Piauí aponta para quais áreas de investimentos? Eu acho que o Piauí deve se engajar firmemente, especialmente sob a liderança do setor público, na questão da infraestrutura. Infraestrutura é o segmento mais importante para o Estado se dedicar. Isso incluiria o Porto de Luiz Correia também? Claro, o Porto de Luiz Correia é sempre uma peça importante da infraestrutura, especialmente quando o Estado iniciou essa fase baseada na produção e exportação de commodities agrícolas, especialmente agrícolas, por todo o Estado. Nós temos de reforçar os canais de escoamento e o porto seguramente é um deles. Agora, para isso a gente teria que ter um sistema de transporte todo interligado de rodovias, ferrovias e porto, né? Aí o detalhe disso vai depender de estudos específicos, muitos deles até imagino que já existam, e, portanto, é uma questão de otimizar os canais para que nós tenhamos fluxo para lá e para cá ao menor custo possível. O senhor faz questão de enfatizar a importância das commodities do Piauí como um fator de riqueza natural que permite o nosso desenvolvimento. Agora, para isso, a gente precisa ter as vias de escoamento que permitam que esses produtos cheguem, inclusive, ao exterior, não é isso? Ela é basicamente destinável ao mercado exterior.
porque a produção, em geral, é muito acima da capacidade de absorção no entorno das regiões que produzem no Brasil. Hoje nós viramos uma estrela brilhante nesse mercado internacional de commodities. O Brasil tem um peso hoje que jamais teve, e em determinados produtos ele é número 1 ou número 2 no mundo. O Piauí simplesmente vai se juntar a esse bloco campeão que já existe aí. Ainda falando em infraestrutura, professor, além dessa área de transportes, quais são as outras áreas dentro da infraestrutura que devem ser atacadas prioritariamente para a gente chegar ao estágio de desenvolvimento que a gente deseja? Eu acredito que a parte de energia elétrica é muito importante, especialmente a energia limpa, que o Piauí tem dotações de recursos muito importantes para isso. Estou falando de energia que depende de vento, energia que depende de sol. Aí o Piauí é campeão, mas a energia é uma questão fundamental, mas também há outras que nós precisamos, com calma, examinar e identificar. Quais as melhores apostas para um empreendedor que deseja investir no Piauí? Eu acho que há muitas parcerias entre o público e o privado que podem ser feitas, com vantagens para ambos os lados. Sem falar naquilo que eu já mencionei, que é a região do Cerrado piauiense, onde as possibilidades de produção de produtos como soja e milho são muito importantes. Aí nós temos de atrair o capital físico e humano que possa ocupar esse espaço. Agora, quando se fala em desenvolvimento, não se pode deixar de falar também em investimento em educação, até porque muitas indústrias sentem falta de mão de obra qualificada. Isso é muito importante. Isso aí é a infraestrutura de recursos humanos. E aí o papel do setor público é fundamental. É ele que lidera nesse processo. Sem falar que a gente sabe, o mundo começou a conhecer as disponibilidades de escolas, centros de ensino privados, em que o Piauí também tem se destacado. Mas isso é um insumo fundamental para qualquer estado, qualquer região se destacar no plano nacional. O senhor é um piauiense, conhece a nossa realidade, sabe como é a situação do estado do Piauí. Se a gente pudesse fazer um exercício de futurologia, imaginar o Piauí daqui a 20 anos, como o senhor imaginaria? Olha, eu creio que será um Piauí completamente diferente, especialmente por conta, primeiro, dessa questão aí do Cerrado piauiense, que é recente, e o Piauí tem grande destaque nisso. Segundo, as possibilidades de expansão de infraestrutura, especialmente infraestrutura de qualidade. O Estado, neste exato momento, está trabalhando para liberar recursos e colocar esses recursos a serviço da infraestrutura. Isso vai aparecer, o resultado disso vai aparecer lá na frente. Eu tenho grande esperança, até porque eu estou pessoalmente envolvido nesse esforço. Primeiro que ele está presente, né, Cláudia, nesse pensamento do Piauí do amanhã. Ele diz, estou imbuído nesse esforço. E é interessante. Você viu que ele chamou a atenção, tanto para aquilo que o Elivaldo mostrou, né, que é a nossa produção de bens que são exportados, como também para a questão das energias renováveis, né? Ele aponta para dois caminhos que são inevitáveis no nosso horizonte. Infraestrutura é isso, Elivaldo. Inverte-se agora e colhe-se os frutos depois. O economista Raul Veloso, notável economista, conhece bem o planejar o futuro com base nos fatores do presente. E enumera alguns, como, por exemplo, a tecnologia, os investimentos que já estão sendo feitos na produção de commodities, que tem um valor significativo do mercado internacional. Agora, ele chama a atenção nessa entrevista concedida à Cláudia, e citou várias vezes essa palavra, infraestrutura, focando para um objetivo número 1,
tanto via pública, através dos governos federal, estadual, como também atraindo capitais para dotar o Piauí de uma infraestrutura que dê aos setores produtivos mais competitividade no mercado. Bom, e o Piauí é um estado que tem muitas riquezas e que precisamos conhecer. Boa parte delas, assim como a nossa arte, cultura e história, estão reunidas nos diversos museus que estão espalhados de norte a sul do estado. Os museus, aliás, mudaram sua concepção. Não são mais apenas depósitos de memórias do passado. Muitos museus são contemporâneos e revelam nosso estilo de vida. Quem conta pra gente é Débora Radassi. Estou com Paulo Vasconcelos, arquiteto, professor, pode-se dizer apaixonado pelo Piauí. Boa parte do seu trabalho está relacionada à história do estado, sobretudo à cultura, né? Com o compromisso do conhecimento e trazer reflexões através das memórias, né, do povo piauiense, da história do Piauí. Paulo, para começar, eu quero que você me responda. É possível contar a história do Piauí através dos museus? Sem dúvida. Hoje o estado dispõe de vários equipamentos de museus, tanto públicos quanto museus comunitários. É uma pequena revolução, eu diria, porque a questão de 10, 15 anos atrás, nós tínhamos muito poucos museus. E talvez não fosse assim, plenamente contar a história do Piauí através dos museus. Hoje, nós temos museus em pelo menos 20 cidades. No geral, nós demos um salto qualitativo muito grande nesses 10, 15 últimos anos. Tanto pela iniciativa pública, mas também pela iniciativa da própria comunidade. Então, hoje nós podemos vislumbrar acervos particulares, às vezes até na zona rural, como é o caso da localidade Saco dos Polidoros, que fica aqui na zona norte do estado. É uma comunidade a uns 30, 40 quilômetros na zona rural de Brasileira. E lá nós temos um museu rural comunitário, baseado na figura do vaqueiro, muito interessante. E é um museu comunitário. Bocaina também tem um museu comunitário e outros municípios. Amarante é um belo exemplo, né? Primeiro por ser um conjunto urbanístico muito interessante, relativamente bem preservado, e a cidade dispunha de vários pequenos acervos. Esses acervos estavam em propriedades particulares. E num curto prazo não tínhamos condições nem recursos para adquirir ou agregar todos esses acervos numa estrutura de museu. Então a solução que nós encontramos lá foi de fazer com que essas várias casas, muitas delas vivas inclusive, vivas no sentido de que elas estão em funcionamento, uma barbearia que está em funcionamento, casas de morada, etc. Então, no total de 8 casas, elas constituíssem um museu no seu conjunto, cada qual com seu acervo. E isso faz com que o visitante, inclusive o próprio morador da cidade, que muitas vezes não conhece essa riqueza, eles possam caminhar na cidade, interagir com a cidade. E com isto a cidade repaginou suas escadarias, recuperou, iluminou, pintou, abriu esse museu. Está previsto para dezembro o Museu das Letras do Estado do Piauí. É um museu estadual, de abrangência estadual, e que vai ser localizado em Amarante, né? E estão previstas também ações por parte da Prefeitura de requalificação de alguns conjuntos urbanos, que é uma etapa preliminar para uma ação mais efetiva, que seria o restauro. Em Parnaíba, a principal casa é o Museu do Mar, inaugurado recentemente. Mas nós temos a Fundação Raul Bacelar, interessante. Nós temos uma casa de Simplício Dias, que também tem um espaço cultural relevante. Temos o Museu da Ferrovia, né, do Museu do Trem, eu não sei bem o nome. Temos um pequeno museu também na Praia do Coqueiro. Temos em Piracuruca o Casarão Brito, que é um museu
fantástico, é um dos maiores acervos do estado do Piauí. Temos um museu em Periperi, que é um museu pioneiro. É o Museu Periperi, que é um museu que ainda não tem um acervo tão forte, mas é um museu tradicional, é um museu que já tem mais de 30 anos, quase 40 anos. Temos um museu do Monumento do Genipapo, né? Temos o Museu Olho d'Água dos Negros em Esperantina. Aqui em Teresina tem vários museus, mas o Museu do Piauí é a casa maior, a Casa Odilon Nunes. Temos o Museu de Arte Sacra aqui em Teresina e o do Cristo Rei, da Fundação Cristo Rei. Temos em Oeiras, né, o Museu de Arte Sacra, que é um belo museu, está sendo recuperado agora. E temos o Casarão do Major Celemérico, que tem alguns acervos interessantes. Temos um museu tradicional em Picos, né? E temos 2 museus de amplitude nacional de São Raimundo Nonato, que é o Museu da Natureza e o Museu do Homem Americano, né? E assim vai. Temos outros museus pelo Piauí afora. Muito obrigada por conversar conosco, falar sobre esses museus, falar sobre o nosso Piauí com esse olhar cultural. Nada, disponha, e espero que o telespectador possa usufruir mais esses museus para a gente reavivar a nossa história, reavivar a nossa memória. Vamos aos museus. Com esse convite nós vamos nos aproximando do final desse Viva Piauí 2021, passado, presente e por vir. Até outubro do próximo ano, a TV Cidade Verde dá sequência ao projeto 200 anos para celebrar o bicentenário da independência do Piauí, do Reino de Portugal. A gente vai se despedindo com a logomarca da TV Cidade Verde, que destaca pontos turísticos do estado, reforçando o nosso compromisso de valorizar a boa imagem do Piauí. TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Eu, Cláudia Brandão, Elivaldo Barbosa, Neyara, agradecemos a sua companhia. Foi muito bom contar essa história do Piauí com vocês. Feliz Dia do Piauí a todos. Um grande abraço da TV Cidade Verde.